Olá, meus amores, tudo bem por aí? Hoje eu vim aqui fazer mais uma abertura da nossa aula de nutrição, mas eu gostaria de saber se vocês estão bem, porque aqui estamos todos muito bem também. E o tema de hoje vai ser sobre os benefícios do kefir. Olá, meus amores, espero que vocês estejam bem, porque aqui estamos todos muito bem também. Então vamos entender o tema de hoje, né? Muita gente pergunta sobre o kefir, como deve ser cultivado, se tem outros tipos de alimento que pode ser adicionado no kefir para fermentação. Então a gente vai entender justamente hoje nesta aula. Então vamos começar, né? Vou começar contando a historinha do kefir. Então olha só. Então vamos conhecer o kefir. O kefir, também conhecido como kefir, tíbicos, cogumelos tibetano, planta de iogurte, cogumelo do iogurte. Ele é um leite fermentado, produzido a partir dos grãos de kefir. Mas existe só kefir de leite? Não. Existe kefir de água de coco, de outros alimentos. Então, olha só, ele é originário do eslavo kef, que significa bem-estar ou bem-viver. Acredita-se que teve sua origem nas montanhas do Cáucaso, no Tibete ou Mongólia, há séculos atrás. Então, vejam, o grão de kefir, eles são massas gelatinosas, medindo de 3 a 35 milímetros de diâmetro, e ele vai possuir uma aparência bem semelhante ao couve-flor. Realmente ele aparenta muito um couve-flor. O grão de kefir, eles são capazes de fermentar diversos alimentos, como por exemplo, o leite de vaca, o leite da ovelha, o leite de búfala, né, o açúcar mascavo, o suco de fruta, a água de coco e entre outros. Então, olha só, 70% do nosso sistema imunológico está no intestino, agindo diretamente no equilíbrio da microbiota intestinal, tá? Então, olha só, ele vai ter um papel fundamental ali na microbiota intestinal para começar a melhorar processos inflamatórios presentes ali, tá? Ele ajuda a prevenir doenças e promover a longevidade. E por ser considerado uma bebida milenar, ele também vai melhorar, por exemplo, a digestão, vai eliminar toxinas, é considerado o probiótico mais rico e efetivo do mundo. Então, olha só, o kefir, eles são bactérias benéficas que melhoram a saúde no geral do organismo, promovendo inúmeros benefícios, como, por exemplo, ele vai fortalecer o sistema imunológico, ele vai auxiliar no emagrecimento, ele vai fortalecer os ossos, melhora a digestão, então para a parte intestinal realmente é um super aliado, reduz o estresse, a depressão e a insônia, ele vai ajudar na redução da alergia, auxilia no combate ao câncer e também ele vai contribuir para uma pele mais saudável. Bom, então vamos aqui que eu vou passar agora a receitinha do kefir, né, para você cultivar em casa, o kefir de água e o kefir de leite. Mas primeira coisa é evitar contaminação cruzada, tá? Então a minha dica é que você priorize um horário. Então, eu vou mexer com o kefir somente de manhã, eu vou mexer à tarde ou à noite, a hora que eu não estiver ali mexendo com panela, com comida, tá? Então não deve ter essa contaminação cruzada. Então não dá para mexer com kefir e tô aqui fazendo uma refolga, certo? Então assim, o que você vai precisar também? De um kit, né? Então uma peneira só pro kefir, de preferência um frasco, né? Uma embalagem de vidro para armazenar esse kefir, tá? E assim manter um ambiente bem arejado. Bom, então como que eu devo fazer esse kefir? Então vamos começar com kefir de leite, que é super fácil de fazer, tá? Então o que você precisa? Você pode usar qualquer tipo de leite, pode ser um leite de vaca, um leite de cabra, um leite de ovelha ou leite vegetal. Você pode usar o leite de coco, pode usar o leite de arroz ou um leite de amêndoas. Então vamos lá para os ingredientes. O que eu vou precisar para produzir o kefir de leite na minha casa, tá? 100 gramas de kefir de leite. 100 gramas vai dar o equivalente a 4 colheres de sopa cheia, tá?
E aí eu vou precisar de 1 litro de leite, claro que da minha preferência. E aí como que você vai fazer? Então o modo de preparo, você vai colocar em um recipiente de vidro os grãos de kefir e o leite da sua escolha. E aí o que você vai fazer? Vai deixar 24 horas aquilo fermentando, tá? Onde que eu coloco para fermentar? Primeira coisa, você vai cobrir a boquinha lá do seu recipiente. Você pode pôr um pano de prato limpo ou um guardanapo. Aí vai colocar ali no armário, tá? Sempre em temperatura ambiente e vai deixar de 24 até 48 horas. Aí vai depender da consistência que você quer o seu kefir. Então, por exemplo, se você quer o kefir mais líquido, a minha sugestão é deixe 24 horas. Ah, mas eu quero ele um pouquinho mais cremoso. Aí pode deixar 48 horas. Bom, fermentou, né? Então 24 horas ou 48 horas, o que você vai fazer? Você vai pegar aquele kefir fermentado, vai passar na peneira. Quando descer o líquido lá, o iogurte pronto, o que você vai fazer? Você vai colocar dentro da geladeira. Então, sempre depois de pronto é armazenar na refrigeração, certo? Aquela colônia que tem um aspecto de couve-flor, o que você vai fazer? Você vai colocar mais leite e vai fazer o mesmo ritual. Vai cobrir, vai colocar lá dentro do armário, deixar de 24 a 48 horas em temperatura ambiente, fermentando. E assim vai o processo do kefir de leite, super fácil de fazer, certo? Bom, agora vamos falar do kefir de água, que também é super simples. Então, como que eu devo fazer o kefir de água? Bom, eu vou precisar, claro, de água mineral ou água de coco, mas você pode usar suco de fruta, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai adicionar o açúcar mascavo ou a rapadura, né? E aí, os ingredientes são de 3 a 4 colheres de sopa do grão de kefir de água. Então, 4 colheres para dar 100 gramas do kefir de água. Aí você vai precisar de 1 litro de água ou, como eu já falei, pode ser água de coco ou suco de fruta, isso você que vai decidir. E 1/4 de xícara de açúcar mascavo ou a rapadura. Então vamos para o modo de preparo. Então em um frasco de vidro você vai colocar a água, o açúcar mascavo, ó, e vai diluir muito bem aquilo, tá? Aí o que você vai fazer? Vai adicionar os grãos de kefir e cobrir de novo a boca do frasco com papel toalha ou com um pano bem limpo, tá? Vai prender bem com elástico para ficar bem seguro ali. Vai deixar em um local escuro, em temperatura ambiente e pode deixar fermentando por 24 até 72 horas. Olha só que interessante. Quanto mais fermentar, menos doce será a bebida final, tá? Então, após a fermentação, você vai coar os grãos de kefir, aí vai fazer o mesmo ritual. Coei, vou deixar na geladeira e aí aqueles grãozinhos, o que eu vou fazer? De novo, eu vou adicionar água, o açúcar e começa o processo novo de fermentação, tá? É super simples. A única coisa que eu falo é justamente em questão da segurança, tá? Porque também não adianta eu ter um probiótico que dá para eu fazer em casa, mas se ele ficar contaminado não vai dar bons resultados, certo? Mas tirando isso é super simples, super fácil. Então sempre após do preparo final, manter sempre na geladeira. Então, por exemplo, o de água você pode usar num chá, você pode usar numa fruta, na onde você quiser. Tem um efeito, lembra, né? Ele tem uma fermentação um pouquinho mais forte, lembra um refrigerante, tá? O de leite, ele sempre lembra o iogurte, muito parecido, então você pode fazer, por exemplo, numa fruta, mas você pode fazer, por exemplo, um patezinho. Tem vários formatos aí que dá para você fazer uma salada e temperar com ele, né? Então dá para utilizar aí no dia a dia, ou consumir logo na primeira manhã, como se fosse um iogurte mesmo, ou se for o de água, também você vai tomar só ele naturalmente e tá tudo certo, tá bom? Bom, então vamos falar um pouquinho sobre a segurança alimentar, né? Então, como que eu devo cultivar o kefir da forma mais correta, né? Então, para manter o kefir sempre saudável e produtivo, deve-se sempre armazená-lo em um recipiente com leite ou com água com açúcar, né? Então, após cada fermentação. Então, lembrando que eu não devo utilizar utensílios de metal.
E de sempre tapar o recipiente com pano limpo ou papel toalha para que não tenha contato com mosca ou com as formigas. Então olha só, naqueles dias quentes ou se você quiser atrasar o processo de fermentação, você pode armazenar o kefir na geladeira, né? Então às vezes você fez kefir, aí tem bastante volume, e aí ele tá produzindo muito, tá fermentando, o que você vai fazer? Você vai pegar e vai deixar na geladeira, porque a geladeira ela vai inibir essa fermentação. Mas, caso deseje passar mais dias sem usar o kefir, então vou viajar, o que eu devo fazer, né, para não perder o meu kefir? Aí você vai pegar um recipiente, vai tampar, vai colocar o kefir, vai tampar e vai congelar aquele kefir, tá? Então, olha só, o kefir, aos poucos, ele vai crescendo e aí ele vai fermentando, certo? Nessa fermentação, ele vai criando uma gosma ou um líquido mais espesso. Então, sendo assim, é necessário lavar os grãos em água pelo menos uma vez por semana, tá? É possível guardar parte dos grãos no congelador para ter sempre uma reserva, tá? E o excedente, o restante, você vai doar para outra pessoa, tá? Lembrando que os grãos de kefir de leite devem ser separados dos grãos de kefir de água. Então, não posso misturar kefir de leite e kefir de água e nem misturar os dois e congelar, tá? Então, tem que colocar colônias separadas de cada um. Também não se deve usar os grãos de kefir que estejam verdes ou amarelados ou marrom. Então, você tem que ver a característica dele, ele tem que estar com aquele aspecto saudável, tá? Porque isso indica que eles já estão... Isso indica que eles não estão aptos para consumir. Então, a gente vai ter que descartar esse kefir e pegar uma nova colônia, tá? Bom, eu não posso deixar de falar dos outros benefícios que o kefir traz para a nossa saúde. Então, por exemplo, o kefir é riquíssimo em vitaminas e minerais, né? E em aminoácidos essenciais também. Então, por exemplo, na composição do kefir, ele é riquíssimo em vitamina A, vitaminas do complexo B, a vitamina C, a vitamina D, a vitamina E e a vitamina K2, né? Além dos aminoácidos essenciais. Então, vou destacar aqui principalmente o triptofano, mas ele tem vários tipos de aminoácidos essenciais. Também ele contém bastante cálcio, ferro, magnésio e outros minerais. Então, olha só, o kefir, ele também tem uma ação de combater as infecções. Ele também vai atuar na região muscular e também vai melhorar o colesterol, tá? Então, assim, ele é um super aliado, principalmente para essa linha mais preventiva. Ele vai melhorar a qualidade do cocôzito, vai desinflamar a microbiota intestinal, né? Então, assim, eu sempre falo, o kefir, que é o probiótico, ele entra para restaurar a casa, tá? Então, tudo aquilo que está em disfunção, ele vai começar a corrigir, né? Eu falo que só tem que ter o tempo de cultivar corretamente, porque também não dá para ter um kefir e fazer de qualquer forma, porque aí você não vai ter resultados, né? Mas se você fizer corretamente, você vai ter muitos benefícios com o kefir, tá? Então eu vou ficando por aqui, vou deixando um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau!